Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais para a nossa tarefa que se inicia, que eles possam, Senhor, através da inspiração, através da intuição, nos favorecer para que o nosso entendimento alcance novos ângulos de nossa caminhada evolutiva, proporcionando-nos, Senhor, novos ares. Nós te rogamos, em função de nossos familiares, por aqueles que estão conosco no plano físico, por aqueles que já passaram para o plano espiritual, para que eles também recebam estas energias que ora nos alcançam. Nós te rogamos, Senhor, em função da casa que nos acolhe, por todos aqueles que aqui exerceram as suas tarefas, por todos aqueles que aqui exercem as suas tarefas, proporcionando-nos, Senhor, este encontro, favorecendo-nos, Senhor, com a sua colaboração. Que eles também possam sentir as nossas vibrações como forma de agradecimento pelo muito que temos recebido. Nós te rogamos, Senhor, não em função das virtudes que ainda não as temos, mas pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. E que, ao nos aproximarmos do término da nossa tarefa, do nosso encontro, possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos. Sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Para que eu não me esqueça, nós teremos hoje distribuição de livros infantis lá na biblioteca, tá bom? Então, aqueles que se interessarem, deve ser Cristina, esqueci o nome. Cristina? Cristina? Lá na biblioteca? Andréia. Eu ia falar na Ilma, mas é Andréia. Vai estar lá aguardando vocês ansiosamente para dar para vocês alguns livros infantis. Os meus sinceros agradecimentos pela presença de cada um de vocês. A presença de vocês é muito importante para nós, tá bom? É motivo de estímulo para quem faz a tarefa. É por vocês que nós tentamos, de alguma forma, melhorar as nossas atividades. E cabe a vocês fazer as pontuações que vocês acharem necessárias, para que a tarefa possa agradar o máximo possível. Então, é assim que a gente continua e prossegue na nossa busca. A sua presença aqui é muito importante para nós, viu? Muito obrigado pela sua presença. Então, nós vamos fazer a leitura. Cada existência. É como se retivéssemos milenares esperanças procurando explodir, e por essa razão sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal a que te propões. Queres realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo, anseias atingir as culminâncias da ciência e da arte, atormentas-te pela aquisição da felicidade e choras
pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à afeição do diamante engastado ao seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante para que o fio do destino se alimpe e desembarace. À vista disso, não desertes da prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. O lar, pejado de sacrifícios, a família consanguínea, a configurar-se por forja ardente, a viuvez expressando exílio, a obrigação, qual gorlilha atada ao pescoço, o compromisso em forma de algema e a moléstia, semelhando espinho na própria carne, constituem liquidações de longo prazo ou ajuste de contas a prestações para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante que te projete na vanguarda da luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. Contudo, está em ti aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Então essa é a nossa proposta da manhã, para que a gente possa entender e valorar esse seu momento. Porque doutrina espírita que não reflete na nossa intimidade e não nos provoca uma renovação ainda está longe de ser o Consolador prometido por Jesus. Doutrina espírita proposta como sendo o Consolador prometido é aquele impulso que você sente para melhorar. Foi o impulso que te trouxe até aqui, mesmo que você não o identifique de pronto. Mas aquela vontade de estar aqui conosco faz com que a sua intimidade busque novos ângulos de vida. Isso não quer dizer que você já conseguiu alcançar esse patamar que te trouxe até aqui. Porque as nossas conquistas, elas devem ser, por nós, vivenciadas. E é nesse ponto que muitas vezes nós desistimos da tarefa difícil. Então, quando Emmanuel traz para nós esta visualização das dificuldades, eu costumo a falar, que para a minha vida, quando eu aceitei Jesus como sendo aquela proposta de renovação individual de cada um de nós, porque é a sua individualidade que dá uma representação dele na sua vida, eu percebi que eu poderia negociar com ele a minha renovação íntima. E como ele trouxe uma proposta de amor, eu decidi abrir mão do sofrimento para fazer uma evolução em novos termos, em termos conscientes, aceitando aquilo que a minha consciência estabelece como certo e errado e me desapegando daquilo que as pessoas acreditam que eu sou ou que eu tenho condições de fazer. Porque não é aquilo que as pessoas pensam de mim que eu sou, é aquilo que eu realmente consigo efetivar. Então, muitas vezes você vem para esse ambiente, sobe 2 degraus e daqui eu mando uma mensagem que você daí acredita que todos os problemas da minha vida estão resolvidos. Que eu não tenho problemas familiares, que eu não tenho problemas conjugais, que eu não tenho problemas financeiros, e eu estou passando para você uma ideia mentirosa. Porque eu tenho todos esses problemas.
E aí, como a mensagem me sugere, eu tenho que dar graças a Deus por eles. Porque eles devem estar adequados à minha condição de aceitação e de renúncia. Mas que renúncia é essa? Bom, renunciar àquele cara que eu fui até ontem. Porque hoje, assim como vocês, é a melhor versão de mim que está aqui hoje. E é a sua melhor versão que está aqui hoje. O que você fez ontem de errado já faz parte da sua história. Hoje, você pode olhar para trás e rir. E falar assim, nossa Senhora, eu fui capaz de fazer isso? Com todo o conhecimento que eu tenho? E aí você vai conseguir entender que o seu conhecimento não te transforma em absolutamente nada. Muitas vezes em um túmulo caiado. Porque não são os nossos conceitos que estabelecem para nós virtudes, mas sim as nossas ações baseadas nos conceitos que temos. Então eu posso ter 1 milhão de conceitos lindos, maravilhosos, mas eles ainda são propostas. Eu estou traçando para a minha vida um planejamento. Aqui nós nos reunimos, arquitetos de uma vida futura. E cada um vai dando o seu parecer, a sua ideia. Ah, vamos colocar uma janela aqui. Aí o outro fala assim, ah não, vamos trazer um filho para cá. E o outro fala assim, ah, marido eu não vou querer nessa não. Isso tem que dar muito trabalho, dor de cabeça o tempo todo, 24 horas por dia. Aí o outro fala assim, mas como é que eu vou conseguir filho? Ah, hoje em dia você não precisa de marido para conseguir filho, não, isso é bobo. E o outro fala assim, isso é um absurdo. Por quê? Nós somos arquitetos da vida futura. São conceitos que estabelecem para nós as nossas verdades. Viva dentro da sua verdade, não se incomode com a verdade do outro. Por quê? Porque a gente está querendo estabelecer a verdade para o outro viver. E aí as dificuldades começam a tumultuar a nossa intimidade. Quando a gente fala em céu e inferno, nós estamos falando de quê? Código Penal de vida futura. E por mais que a gente não entenda, as nossas leis, elas de alguma forma refletem as leis do plano espiritual, as leis divinas. Por quê? Com o nosso avançar progressivo, nós vamos nos aproximando, nós vamos nos adequando às leis de Deus, mesmo que de uma forma inconsciente. Porque Deus não está se importando com qual a sua religião, com qual o seu partido político, com o que você escolheu. Ele sabe que você é um filho, pronto, acabou. Não existe possibilidade de você entender um Deus que faça acepção de pessoas em função de suas escolhas, mesmo que para nós as escolhas sejam equivocadas. Porque nós estamos falando de Deus, infinitamente justo, amor. Então, nossa, né? Ontem fiz uma besteira, discuti com alguém que não precisava, hoje já é um novo dia. Hoje tem o seu celular aí que você não precisa nem chegar perto da pessoa para ela não te morder, né? Você manda uma mensagem, você pode gravar um vídeo chorando, né? Se for um bom ator, você me desculpa, né? Você me perdoa. Mostrando que você fez net, né? Como é que é, mano? Mostrando que você fez net, teatro net. Olha lá, o Marcos não perdoa, né? Mostrando que você fez um estágio lá no net. Você pode gravar só um áudio e falar, olha, não estava no momento feliz, você me desculpa. Agora, o que você não pode esperar é que essa desculpa venha. Porque a desculpa está em outro domínio. Por isso que é aconselhável para nós, antes de agirmos, pensarmos. Porque depois da nossa ação, nós não temos controle das reações que nós despertamos no outro. E eu disse, nossa senhora, ele ficou tão bravo. É lógico que ele ficou bravo. Ele não estava preparado para aquela ação sua, para aquela fala sua, para aquele olhar seu, porque muitas vezes um olhar, né? Ah, eu já sou espírita, não brigo com ninguém mais. Mas você tem um olhar de deboche, né? Que isso ofende mais do que você falar, seja autêntico. E aí, você vai, né, fazer um passeio pelo Facebook, o que tem de filosofia no Facebook hoje, gente. Né? Mas é tanto estudioso que eu pensei, onde esse pessoal estava, gente, né? Que não transformou a nossa humanidade, porque é muito conhecimento, tanto conceito, né?
Então você fica... E aí você vai lendo aquele trem e vai gostando, né? De vez em quando você compartilha algumas coisas, o outro vai te arremete, né? Você compartilhou algo, muitas vezes envolvido pela emoção, o outro lá te escracha nos comentários. E aí você não fica contente com isso não, você vai ler os comentários. Olha para você ver, você gosta de sofrer mesmo. Ou então está procurando aplauso. Né? Deixa eu ver o que a minha verdade está causando no outro. Ó, isso não é problema meu não. Depois que eu soltei a palavra, adeus. Então, a nossa existência é um processo contínuo. Só que nós temos amarras, né? Os nossos conceitos religiosos, eles nos amarraram. Os nossos padrões morais, muitas vezes, estão amarrados nos conceitos religiosos que nós recebemos, muitas vezes equivocados. E aí você pensa, ou você acredita que uma ação sua determina o pecado na sua vida com relação à existência divina, Deus. O que Deus vai pensar? Gente, Deus nem pensa. Deus é o próprio pensamento. O que Deus vai achar? Deus não acha nada, Ele tem absoluta certeza que você é uma criança, que não sabe nada da vida, mas sabe que você vai aprender. Nossa, né? Pequei. Pecou contra quem? Então, são propostas que a gente tem que sempre pensar, refletir, né? Para dar para a gente uma segurança maior. Né? Você está esperando o quê para ser feliz? Aí Jesus fala para a gente assim, olha, a cada dia basta o seu mal. Você está vivendo um mal que você fez há 5 anos atrás até hoje. Acreditando que por muito sofrer, vai se estabelecer virtude em você, na sua intimidade. Ah não, eu tenho que sofrer. Você tem, eu não. Se quiser pegar os meus também, pode levar. Traz uma sacola que eu encho a sacola. Não sei se uma só vai caber não, né? Leva para você. Então, sofrimento não estabelece para você retidão moral. A menos que você fez uma proposta de ser intransigente. A lei está te apresentando uma proposta de retificação e você não quer. E aí, qual que é a relação disso com o nosso Código Penal atual? O nosso Código Penal atual ele estabelece que o réu primário, ele tem algumas atenuantes quando for traçar para ele a pena. E aí, vem uma reportagem, né? Aí tem antecedentes criminais, a ficha dele é extensa. O cara, né, vai se inovando. Porém, ele recebe uma pena, o seu defensor vai lá e fala para ele, ó, excelência, ele pode cumprir, né, em casa. E aí, no outro dia, fala para você de novo, ah, sabe aquele que tem uma ficha extensa, foi cumprir em casa. Você acha um absurdo, você fala, meu Deus do céu, mas peraí, você é penalista? Você sabe alguma coisa de direito penal? Se você não sabe, por que você está? Você não sabe. Ah, você ouviu falar, né, que a ficha dele é extensa. Então, eu vou te falar um negocinho. Quando nós falamos em reincidente, tem que ser o mesmo crime. Se o cara hoje roubou, se amanhã ele matou, se depois da manhã ele extorquiu, ele é reincidente em algum desses crimes? A ficha dele pode ser extensa, porém ele é primário em todos os crimes que cometeu, porque ele não é bobo. Muitas vezes, em cima de lei divina, nós somos tolos, porque nós somos reincidentes. A famosa teimosia, por isso que sofre. Você não é primário mais. E esse, infelizmente, é uma abertura que eu estou te dando agora. Se você não sabia, prepare-se, porque você pode reincidir logo quando sair daqui. Porém, se vier para você uma pena sem atenuantes, não reclame de Deus, porque Deus te trouxe até aqui a duras penas para você ficar sabendo o que é reincidente e réu primário. Por isso é que a ignorância nos protege. Então, porque você não conhece, fez. Tem que pagar? Claro que você tem que pagar. Ué. Mas como um bom advogado, eu vou rogar por você para que você tenha atenuantes. Senhor, ele é réu primário, né? Primeira vez que ele casa, aí você fala, mas como assim? Né? Primeira vez? E as outras? Não, mas nas outras nós tivemos o benefício do esquecimento. Né? Esqueceu.
Então você vem nessa. Assim, é a primeira vez que ele é pai, que ele é mãe, e ele só descobriu que não tem cartilha de como ser pai e como ser mãe depois que ele tem filho. Porque tem a conversa. Porque a forma como você educa seu filho não tem nada a ver com a forma que eu educo. Porque são padrões comportamentais totalmente diferentes. E é lindo a educação no Facebook. Tudo dá certo. Agora põe aquele trem em prática dentro da sua casa que você vai ver se funciona. Para eu trazer as minhas filhas para a evangelização, só se eu amarrar. E trazer arrastando. Vocês lembram quando ela amarrava no cavalo e vinha? E o caboclo vinha arrastando? Aí eu pergunto para vocês, eu vou fazer um trem desse hoje? Pregando para vocês doutrina espírita? Vou lá, dou um beijinho na cama, falo, papai tá indo, tá bom? Fica com Deus. Tchau. Porque tem um monte de gente aí falando em geração índigo, geração cristal. Que geração índigo, cristal, o que é isso? Isso é espírito renitente que está com a gente, ó. E aí aproveita a oportunidade e entra para dentro da sua casa para te provar. Eu vou cair nessa cilada? Então eu falo pro meu filho, ó, tô indo, tá? 7h30, porque eu tenho que sair com os cachorros, vocês sabem, né? Antes das minhas obrigações, tenho que levar os cachorros lá na pracinha. Quando eu voltei, ele já estava de pé, a caminho do banheiro. Hoje tem, papai? Falei, tem. Eu posso ligar o videogame? Falei, pode. Então ligou, ficou até o momento que eu falei assim, tá na hora. Então, fica à vontade. A proposta de Jesus, né, aquele que vier e tem sua cruz e segue, entendendo que a cruz é como se cada um de nós carregasse uma mala, né? Uma mala mais pesada que a outra. Então, mas você vai agradar para você, porque eu não posso carregar, mas eu tenho uma mala, o braço da inveja, por exemplo, o braço pesado. Eu só não vou conseguir carregar, eu tenho que tem judeu aqui no fora. E Jesus fala que o fardo com ele é leve. Porque nós vamos começar a jogar as coisas que estão na nossa bagagem fora. Não presta mais. Isso é tão interessante, olha aqui. Até isso, gente, a gente tem que ter, sabe, essa maturidade para entender, né? Você hoje ainda está sofrendo porque o Cruzeiro está na 2ª divisão. Amanhã ele vai voltar. Você hoje está sofrendo porque o Atlético está em antecedência. Você pensou que fosse falar só do Cruzeiro assim? Já estava... se lascou, né? Então, olha, vê se tem cabimento um trem desse. Você com tanta coisa para resolver pessoalmente, está preocupado com o que os outros estão lá, cara. Aquilo lá é uma profissão. O cara hoje beija a camisa do Cruzeiro, amanhã, dependendo do que o Atlético oferecer, ele vai lá e beija a camisa do Atlético e você chorando. Olha. Sofrendo. Sofrendo. Então, gente, para que isso? Né? Então a gente tem que entender que qual que é a motivação que me leva a buscar isso? Aí você chega aqui e começa a pensar em quem ficou na sua casa. Fala assim, nossa, ele tinha que estar aqui, ele ouvir tudo. Não é ele, é você. Ele está despreparado, ou ela ficou porque quis. E você está aqui porque você quer. E essa é o grande, ou a grande, né, faceta da doutrina espírita. Não existe doutrina espírita por imposição. Doutrina espírita é por adequação. Você se adequa e vai. E se bobear, nunca mais sai. E aí, prepare-se, né? Porque você vai arranjar um monte de apelido. Um deles é fanático. Né? Nossa, agora, se bobear, mora na casa espírita. Eu só não moro porque ainda não tem tenda. Se tiver, eu pulo para lá. O problema é que eu não vou ficar sozinho. Vai ter um monte de gente, aí vai começar o conflito dentro da casa espírita. Porque é natural, nós estamos ainda no momento. Ele comenta então, no Céu e Inferno, capítulo 5, item 4. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. Você está aqui para andar para frente. Cuidado para você não confundir lei do progresso com lei de evolução. Por quê? Se você estiver no plano espiritual há 50 anos lá, aprendendo, quando você voltar aqui, a sociedade progrediu. E você evoluiu? Como é que eu vou te dar uma certeza dessa? Então, lei do progresso é sistemática. Você vai, o plano espiritual voltou.
Então eu vou te falar o seguinte, amanhã você é a melhor versão de você, porque a de hoje já ficou para trás. O progresso está andando e você também. Evolução não. Evoluir é opção. Ou você abre mão dos conceitos que estão te trazendo até aqui com o sofrimento, ou você continua sofrendo com os mesmos conceitos. Enchendo de conhecimento, mas não faz a renovação íntima. Então, ele está falando conosco o seguinte, olha, o nosso corpo, ele é o instrumento de aferição dos valores espirituais. Se estiver tudo sob controle, você está com um corpo saudável. Se tiver alguma avaria, você vai desenvolver no seu corpo alguma patologia. Isso é natural. Mente sã, corpo saudável. Isso é natural. Então, a gente vai entendendo, é devagar, calma. Então, aprenda a agradecer a Deus por todas as dores que o seu corpo pode estar te apresentando agora, trazendo para você incômodo. Por quê? Pode ter sido a sua dor que te trouxe aqui hoje. Então, vocês verem o mecanismo que é utilizado. Agora, tem gente que está aqui e fala assim, engraçado, eu nunca tive dor, estou aqui. Palmas para você, continue nessa. E não fica esperando dor para evoluir, não, que isso já é carta fora do baralho. A dor é para os renitentes no mal. Sabe aquela pessoa que você fala, não vai não, né? Deixa isso para lá. Ele vai ver, ele não sabe com quem está mexendo. Prepare-se, amigo. Porque quem sofre a ação do mal é o que o pratica. Então esse é o verdadeiramente ofendido por ela. E ele continua assim. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Vontade de quem? Se Deus quiser, tira isso da sua vida. Você tem que querer. Deus vai te dar a condição de realizar tudo o que você quiser. Porém, o esforço é nosso. Então, depende da sua vontade. Maior extensão de valores ou menor. Ah, sabe, não vou mexer com isso não. Vou deixar para a próxima. Ele sempre foi enjoado? Deixa para lá. Mas a sua proposta é com você ou é com o outro? Se ele é enjoado, está com você, a proposta é que você se transforme em uma pessoa melhor e não transformar o outro naquilo que você gosta, para atender os seus anseios. Não existe uma família que não tenha um chato. Quando o chato da família não está aqui agora. Porque lá em casa, quando eu chego, ixi, chegou o chato. E eu falo, acabou o sossego. Chegou eu. Fica à vontade, amigo. Ô, Augusto, não, é interessante o que você está falando, que, principalmente sua primeira fala, quando você diz que não importa o que os outros falam de você, mas o importante é o que você é, certo? E lá em casa eu sou chato também. Encontramos aqui, né? Nos encontramos. Eu consigo entender essa frase sua, mas eu acho difícil, por exemplo, vou te dar o meu caso, porque é uma pergunta que eu tenho mesmo numa situação prática. Eu costumo martelar sempre na mesma tecla em alguma coisa, quando eu vejo que está acontecendo alguma coisa errada, e eu tomo cuidado para não ofender as pessoas no meu modo de falar. Né? Então, por exemplo, na minha situação, a minha família, a gente está passando por uma situação, meu pai é um paciente oncológico hoje, né? Provavelmente ele vai desencarnar, esse tipo de coisa, né? Faz parte da nossa vida e tal. Só que, às vezes, quando eu vou falar assim, ele estava internado e foi para cá. E aí eu falava, gente, ele está sentindo muita dor por causa que teve metástases, né? Na coluna, na região lombar, na região cervical. E eu falo, olha pai, eu sei que o senhor está sentindo dor, mas nós temos que fazer uns exercícios fisioterápicos, né, que a fisioterapeuta passou, para você trabalhar o seu pulmão, porque você está muito deitado, e para evitar qualquer tipo de trombose. Né? E aí a minha mãe e a minha irmã que estão acompanhando falam, não, deixa ele quietinho porque ele está sentindo muita dor. Eu falei, eu sei que ele está com muita dor, mas essa luta é sua. Mas aí eu paro de insistir nesse dia, certo? E aí acontece que não fez exercício, deu uma trombose na veia, e aí a minha mãe fala, você é muito intransigente, você é muito tupetudo, que não sei o quê. Aí eu respiro, depois levar uma boa, só que quando é minha mãe, sabe, isso tipo assim, é bobagem, mas me dói. E eu fico assim, como? Né? Me fala seu nome.
Fernando, isso é tão interessante. Por quê? Porque esse compromisso que nós temos com a família, nem sempre ele fica muito claro. Nem sempre ele fica muito claro. Porque, de novo, nós somos enganados no berço. Porque aquele negócio de, como é que você gosta, de qual filho que você gosta mais? Aí o pai fala assim, não, eu gosto de todo mundo igual. A mãe fala, eu gosto dos meus filhos. Isso é mentira. Mentira. Porque não existe gostar de duas pessoas de maneiras iguais. Porque são energias diferentes que estão em contato conosco. Temos as nossas preferências. A sua preferência é com o seu pai. Porém, existem coisas que ninguém te contou e nem vai te contar. Antes de você nascer, o seu pai tinha um relacionamento com a sua mãe. E desse relacionamento nasceram os filhos, você e a sua irmã. E você não sabe nada do que a sua mãe passou até você nascer. Agora é o momento da desforra. Então, muitas vezes, esse tirar você da presença do seu pai é porque o amor que ela sente por você não tem nada a ver do amor que ela sente pelo seu pai. E quando ela vê você mais próximo do seu pai do que próximo dela, ela se sente incomodada. Fala, eu estou aqui e ele não liga para mim, mas com o pai que está lá, que nunca deu valor, faz tudo por ele. Ciúme. Então você que está aqui é o responsável por entender a sua mãe e dar a ela também o mesmo cuidado que você está dando para o seu pai, porque ela merece e precisa. E muitas vezes ela está precisando muito mais do que o seu pai. Porque o seu pai está amparado pelos amigos espirituais e quando você vem aqui, você está renovando o pedido para ampará-lo lá. Então, fala baixinho no ouvido dele, pai, sofre com resignação, porque você tem mérito para isso. Então, é essa caminhada, Fernando, que nós estamos fazendo. Sofrer com resignação, porque nós não temos como fugir disso. Porque o nosso meio nos proporciona isso. E aí, você não está num tratamento oncológico, mas está sofrendo as dores do seu pai com as investidas da sua própria mãe. Vê se dá para a gente entender um clima desse, aferindo os seus valores, para que você distribua o seu amor por aqueles que mais precisam. Porque nem sempre aqueles que nós visualizamos na cama com as dores estão necessitando tanto do que aqueles outros que estão de fora. Então, muitas vezes, você deixou a sua mãe acreditando que ela é forte, porque esse é o papel da mãe, se mostrar forte, para não derrubar a estrutura da família, e aí você caiu nessa, né? E está amparando seu pai, e a sua mãe você esqueceu. Não. Atenção com a sua mãe. Então, você chega, antes de fazer exercício físico, fisioterápico com seu pai, você vai fazer um suco para sua mãe. Você vai falar com ela, mãe, vou fazer um refresco aqui para a senhora. Por quê? Ela está se sentindo enciumada da relação. Isso é muito natural. Tá? Ela está disputando você com seu pai. Então, né, não deixa ele, não faz isso não. E como você insiste, né, você está envolvido emocionalmente muito mais com seu pai, porque a sua mãe, a seu ver, está íntegra, física, psicologicamente, e não. Ela está perdendo aquela pessoa que construiu com ela a família. Então isso é muito duro. Para ela não chorar de manhã, de tarde, de noite, ela se arma. E aí agride. Então, você está achando que a sua mãe está te agredindo? Não. Ela está gritando para você, filho, me abraça. Eu não estou aguentando essa situação. E você está fazendo uma leitura muito mais sentimental do que racional. Então, você sai daqui preparado, né? Faça com o seu pai, sim. Porque ele também merece. Mas a sua mãe está te pedindo, está gritando, e você não entendeu. Aí você se sente ofendido. Por quê? Né? Ah, você é intolerante. Não, né? Ela quer o seu carinho. Porque quando ela vai comparar, muitas vezes ela compara o seu caráter com o seu pai. Seu pai era um cara firme, né? E aí você vai e puxa isso. E aí ela, poxa, eu não consegui o carinho desse homem, agora meu filho está do mesmo jeito. Então muda. Muda a sua rota. Não, muda a sua estratégia de ação. Isso é muito interessante. E é para isso, Fernando, que nós estamos aqui hoje. Lembra da nossa construção, dos arquitetos? Você acabou de dar uma instrução para todos nós, inclusive para os amigos espirituais que estão visualizando. Porque muitas vezes as nossas ações estão erradas, cobertas de boas intenções. Porque nós não podemos falar, né? Mas é
a estratégia. Opa, deixa eu mudar. Acabou o seu problema. Legal? Então, ele vai continuar assim. Nesse último caso, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar a nova existência em condições ainda mais penosas. Por quê? Há uma nódoa não apagada, ajunta outra nódoa. Então, sabe aquelas besteirinhas que você pode consertar agora, né? Deixa de ser pirracento. Se você pode. Por quê? Porque a pirraça é um negócio que não te leva a nada, só o desgaste. Então é isso. Aí você está preocupado num grande dolo moral seu. Não preocupa com a cabeça com isso, não. Quando você entender a proposta, você dilui isso aí. Mas as pequenas coisinhas vão se acumulando. E muitas vezes é o acúmulo das pequenas que torna a coisa insustentável. Então, eu estou lembrando, Fernando, que ontem nós fomos fazer a visita a uns amigos e eu já tinha comentado com essa amiga que é uma fisioterapeuta e que está com um problema em casa. Comentei com ela o seguinte, né? Ela queixando do pai, que estava muito agressivo quando ela chegava para pontuar. Não, pai, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Eu falei para ele, ela veio falar comigo, abriu as portas, se abrir a porta eu entro. Eu falei com ela, falei, olha, vai para ser filha, não vai para ser fisioterapeuta, porque se o seu pai quiser uma fisioterapeuta, ele contrata uma porque ele pode pagar. Então, nós temos que ser filhos, porque apesar de ser advogado, eu não posso querer consertar os problemas de dolo na minha casa, porque eu sou irmão, eu convivi com aqueles caras. Por isso que nem sempre a gente entende, né, que o bandido, quando ele está lá no meio dele, ele é um cara querido. Aquele cara que é delinquente com você, ele é um cara prestador de serviço à comunidade, na comunidade em que ele mora. Ele nasceu, foi criado ali. Então todo mundo que vê ele gosta dele. Por quê? Porque ele é um cara razoavelmente bom. Não é bom para você. Mas ele também não tem condição de ser bom para todo mundo, 100%, toda hora. É igual a gente. Porém, ele tem uma índole, né, meio atrapalhada ainda e entra para o mundo da criminalidade. Então a gente tem que tentar entender que são os pequenos, sabe? O que você identificou como sendo algo ruim? Ah, quando alguém me faz raiva, eu fico uma semana sem conversar com ele, eu não consigo nem olhar. E muitas vezes está te incomodando, porque antigamente, se essa mesma pessoa te fizesse esse mesmo mal, você agredia ele fisicamente. Você já chegava e tá na orelha. Hoje em dia, graças a Deus, não. Né? Você leva esse veneno para casa e vai tomando ele em suaves prestações. Né? Porque é assim que você vai morrendo aos poucos. Não conseguindo digerir o que o outro te deu. Proposta de renovação, você engole. Nossa, eu não aguento aquilo. Você não aguenta mesmo não, arrebenta com o seu organismo. Por quê? Ao invés de você diluir, você agrava. O remédio para toda e qualquer dor, segundo o Chico, é água na boca. Quase. Essa é a estratégia. O remédio é o amor. E se não funcionar? Aumenta a dose. Aí Jesus vem e fala assim para a gente, olha, ama o seu inimigo. Por que ele está falando isso? Como é que é? Amar o amigo é obrigação. Você fala que é amigo, aí você leva para dentro de casa e fala que ama. Ah, mas aí ficou fácil. Dorme na mesma cama, assim, divide hoje em dia, graças a Deus, divide as prestações, assim. Então, ainda não sei porquê, isso é maravilhoso, né? Então, divide os afazeres. Nem sempre é igual, né? Mas você divide de vez em quando. Quando você está afim, você faz algumas coisas. Por quê? Você ainda pensa que a obrigação maior é... Olha, vocês verem. Gente, nós temos que caminhar muito ainda. E tem ainda mulheres que acham que isso é virtude. Ser serva. E aí você, no seu estágio atual de feminismo, né, acha isso um absurdo. Mas isso é valor para ela, gente.
Aonde é que você não conseguiu entender? É para você? Tudo bem, fica para você, mas para o outro não é, deixa para o outro. Tem homem que ainda acha lindo, maravilhoso, terminar de almoçar e deixar o prato aonde ele se encontra. Tem homem que acha lindo, maravilhoso ser servido pela sua amada. E a amada acha isso um luxo. Deixa eu fazer o prato, meu amor. Vai lá. Gente, assim, eu não sei o que esse cara está comendo, né? Se é lindo, não sei. Mas, e aí você fica preocupado. Eu não acredito, minha mãe faz isso até hoje. Não larga a mão da sua mãe. Você não está aqui para ser tutor da vida alheia, não, senhor. Cuida da sua. É assim, são relações diferentes. Minha mãe fazia isso com meu irmão, a minha mãe foi para o plano espiritual, a minha irmã assumiu, falou, não, isso eu vou herdar da minha mãe, vai ser bobo assim lá longe. Está criando uma vinculação para na próxima nascer filho, que aí dá uma amamenta, né? Acostuma, depois tem que pôr lá. Não, tem que pôr no peito para amamentar. Você imagina um trem desse, e o cara gosta, né? Tá pronto, assim... Está no prato, aí tem um pratinho separado. Gente, poxa, até hoje você está nessa? Ah, não, mas, né, etiqueta social. Não estou aqui para etiqueta social, não. Estou aqui para lei espiritual. Etiqueta social é nossa, é dos homens. Sabe? Um tosco senta na mesa com um montão de etiqueta social. Quando ele começa a mastigar, dá vontade de você sair correndo. Fica à vontade. Isso é quando separa o pedaço do frango para ter sujeito. Tem sempre alguém para gravar a situação, tá vendo? Tem sempre alguém para gravar. Né? É claro que eu tenho sempre alguma explicação, né? Por quê? Primeiro, gente, nós viemos de uma colônia de povoamento. Então, não era para você fazer um filho e dar para ele, não. Pô, aonde come um, come 10. É assim? Está lá no Evangelho, onde come um, come 10, e aí o pai fala, mais um. Não dava conta de um. Porque, gente, hoje quem tem um sabe o que é ter um filho. Você tem 2, você sabe o que é. O cara tinha 8, eu sou o 8º. Graças a Deus que ele pensava isso, porque senão não sei onde eu ia vir. Então, graças a Deus, ele abriu a porta e eu pulei. Mas tinha isso, né? Era um frango só. 8 meninos, como é que é dividir isso? Só tem um peito o frango, né? 12, imagina. Né? Então a gente vai entendendo esse processo. Por quê? Os mais chatos são mais exigentes, geralmente eles pegam as melhores situações. Por quê? Sua mãe não é boba, nem o seu pai, para não criar conflito, beneficia o outro. Por quê? Você já está num processo. Aí ao invés de você usar isso como sendo atributo seu, você usa isso para ser um aguilhão na sua vida. E você cria uma dificuldade de relacionamento com o seu irmão, que tinha mais atenção da sua mãe. Olha, gente, nós não entendemos. Por quê? As situações da nossa vida são transformáveis. Escada de Jacó, pedra de tropeço. Você é que escolhe. Você quer evoluir com aquela situação? Com aquele irmão enjoado? Olha o Fernando lá. O Fernando veio. Fala, opa, vou sair desse ambiente aqui, porque aqui eu sou chato. Eu pulo fora. Já contei para vocês inúmeras vezes. Casei na igreja católica. Está aqui a aliança que eu fiz com minha esposa. Ela virou para mim e falou assim, amor, nem me chama de amor, né? Negócio de amor. E depois que a gente desencarnar, eu falei assim, ó, depois eu vou correr, eu vou sumir. Não vai me procurar não, porque no plano espiritual eu vou sartar fora. Nosso compromisso é até que a morte nos separe. Morreu, eu não acredito em morte, eu estou fora, ó, sumi. Por quê? Você lê doutrina espírita, você é reencarnacionista, aí você imagina. Gente, eu já devo ter vivido no mínimo umas 150 vezes. Se bobear, eu tenho 300 esposas lá do outro lado, eu vou agarrar em uma e vou com ela para lá. Aí chega lá, mais conflito para me resolver, 300 lá, e eu falo, nossa, eu comprometi com essa aqui no plano espiritual. Negativo, negativo. Acerta depressa com ele enquanto está no caminho. Então, tem que ser assim. Ele vai continuar dizendo assim. Olha lá, isso é obsessão, né? Ninguém lá atrás ouviu nada. Aí vai só falando no ouvido, né? Você acha que isso é seu? Não, não é meu, não. Ele vai continuar assim. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga
em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Poxa, você fica pregando doutrina espírita para os outros, falando que é bom, que é maravilhoso, mas você não investiu na sua vida, não. Aí reclama de tudo. Se o sol está quente, nossa, não estou aguentando de calor. Se o sol está frio, esse filho já está enchendo o saco. Se começa a chover, nossa senhora, mas será que não vai dar um tempo, não? Se não chove, gente, o tempo está quente demais, está seco demais, tem que chover. Gente, como é que a gente vive num conflito desse? Choveu, graças a Deus está chovendo. E não pode chover só na sua casa, não, senão você entra em parafuso. Teve uma pessoa que falou comigo, falou, nossa, você está precisando de chover. Eu falei, eu estou em obra, tomara que chove só lá no seu bairro. Mas é, gente, é cada um dentro do seu quadrado. O cara está torcendo para chover, eu estou torcendo para não chover. E você pensa assim, nossa, você está torcendo para não chover? Que pena. Não, eu moro no Santa Amélia, você mora lá no Santa Mônica. Eu já tive oportunidade de sair do Leblon numa rua, todo sequinho, em cima de uma motoca. Na hora que eu virei a rua, uma chuva, que eu tive que voltar para casa, me encharcou todo. Não deu tempo de andar um quarteirão. Falei, ó, gente, a coisa está acelerada mesmo. Chove numa rua, não chove na outra. Vocês veem como é que são as coisas. Então a gente vai tentando entender que essas nossas vivências, essas oportunidades, fazem parte da nossa existência. Porém, vida eterna, só uma, plano espiritual. A nossa existência é contingencial. Início e fim. Por quê? É a existência de um período. Você inicia, encerra. Berço e túmulo. Mas você é isso. Você é muito mais do que isso. Por isso está aqui. Agora, o investimento é que muitas vezes nós estamos equivocando ele. Imaginem, né? 12 filhos. E o pai gerenciar um conflito desse. Gente, sabe o que o pessoal fala hoje? Eu não sei como é que hoje uma mãe não consegue tomar conta de 2 meninos. Porque antigamente a mãe tomava conta de 12. Mentira! Quem tomava conta era o filho mais velho, que ia passando atribuições. A mãe mal cuidava do primeiro, porque não dava tempo. Antes do primeiro, vinha outro. Antes do segundo, vinha outro. Como é que você dá conta de um trem desse? Como é que você vive com um barulho desse? Então fazia o quê? Distribuía a tarefa. E cobrava dos maiores. E aí você fala, mas isso é um absurdo, né? Mãe, hoje, essas mulheres são mole demais, gente. Antigamente, a minha mãe com 8 meninos, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai tinha que trabalhar. E aí? Quem tomava conta era a minha irmã mais velha. E aí o pau quebrava. Sim? Disputa de poder entre os próprios irmãos. Então, você não precisa ir para, você não precisava ir para a rua para brigar com os outros. Você brigava dentro de casa mesmo, você resolvia ali. Então você ia ganhando essa experiência. Hoje em dia, por que os nossos meninos são mais bobos? Ele não tem com quem conviver. Convive só com adulto. Quando convive? Celular. Graças a Deus tem celular. Se não tivesse, eu fico imaginando como é que meu filho ia ficar, gente. O cara me chama para jogar videogame, imagina um negócio desse. E eu tenho que ir jogar videogame. Em vez de eu levar ele para a rua, né? Não, eu vou para o embalo dele. Filho, vamos jogar bola? Não quero não, papai. E aí? Eu vou falar para ele, não, filho, tem que jogar bola mesmo. Tem que andar de carrinho de rolimã, onde? Tem muita gente aqui que nem sabe o que é carrinho de rolimã. Tinha um arquinho que a gente fazia num ferro, rodava. Como é que é, mano? Ah, tem lá uma turma lá que anda de carrinho, tá vendo? Eu nunca fui um bom construtor, gente. Nem papagaio eu sabia fazer. Então o que eu tinha que fazer? Eu desenvolvi uma técnica diferente. Eu batia nos outros e tomava o papagaio dele. Gente, senão você não vive. Você não vive. Por quê? Eu não sabia fazer. Eu queria soltar. Não tinha dinheiro para comprar linha. Então, você ficava esperando a boa oportunidade. A minha esposa fala assim para mim, se eu te conhecesse naquela época, eu corria. Falei, mas muita gente correu. Você bobeou, casou com ele. E hoje ela vira para mim e fala assim, não, eu queria ter casado com aquele lá, que é esse aqui que está falando. Eu falei, mas você namorou foi com o outro. Aí, assim, é bigamia? Não, você namorou com o outro, casa com o outro, porque esse aqui já é o fruto do outro. Então não, você casou foi com o outro, não se engane não. Então a gente vai entendendo essa proposta. Por quê? Gente, o mundo hoje é outro.
deixa o saudosismo para o livro, escreve um livro de saudades, né? Você vai ganhar dinheiro ainda com o seu saudosismo. Não pense você que no passado era melhor, não. Era tão bom, assim como hoje é maravilhoso. A vida hoje é maravilhosa. Nós é que estamos meio perdidos. Você tem amigo hoje de Facebook, o cara não vai nem na sua casa para tomar café. Antigamente, você manter uma amizade, você fazia isso. Hoje em dia, não. É só você não colocar o que você pensa no Facebook, você tem 3 mil amigos. Se você colocar, tem que começar a ficar feio. Por quê? Nós estamos querendo ainda, né, escolher os amigos pelas escolhas que eles fazem. Mas peraí. Você é meu amigo mesmo? Pensa do jeito que você quiser, haja do jeito que você agir. Por quê? Só eu sei a dureza que é eu estar onde eu estou hoje. Só você sabe a dificuldade que é de estar onde você está. Você quer melhorar? Né? Todo mundo quer. É igual a inveja. Por que o cara tem inveja da sua vida? Porque ele vê o que você tem de bom. Vai fazer o que você faz para conseguir o que você tem, ninguém quer. Conta para ele. Por que o cara quer a sua esposa? Porque ele só vê ela quando ela está saindo toda cheirosa, arrumada. Chama ele e conta no ouvido dele e fala, ó, você quer? Eu vou te dar só a senha. O cara fala, o quê? Vai fora. É o seu marido, por que todo mundo quer? Porque o cara é doce, né? Um santo anjo. É igual o expositor, todo mundo quer casar com o expositor. Conversa com a esposa dele. Olha, ó, a testemunha. Você está odiado por uma nuvem de testemunha, ó, não é assim? E aí tola é a esposa que tem ciúme do expositor. Ela tem que fazer prece o tempo todo. Tomara, porque o dia que pegar acaba o encanto. Né? Conversa com a esposa. Teve uma audaciosa que outro dia perguntou para a Gladys, mas ele é isso aí tudo mesmo, não é assim? Por quê? Gente, não é fácil. Isso que ele fala? Não, gente. Eu estou pregando. Muitas vezes não é nem meu, é de um amigo espiritual. Graças a Deus eu acredito nisso hoje. Eu não ia ter essa capacidade toda. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, então. No capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, a partir do versículo 1. Não é novidade para nós, não. Olha para vocês verem. Ele vai começar assim. O título. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Todo mundo já conhece. Tem alguém aqui que não conhece essa passagem? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão esticada, não. Só para mim, né? Despistadamente, assim. Ó, né? Olha lá, eu acho que eu não conheço, não. É aquela que o cara vai chamando para trabalhar lá na vinha. Todo mundo já conhece, viu? Então ele vai começar assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é semelhante a quê? Ao homem. Poxa, por que tanta mística? O reino do céu é semelhante a um homem que acorda cedo para ir trabalhar, para ir convocar mais pessoas para trabalhar na sua vinha. Então, isso aqui, nós poderíamos fazer um seminário de 5 anos, só nesse versículo, para a gente entender a profundidade disso. Mas vamos ficar por aqui. Então, o reino do céu é semelhante a um homem. Aquele homem está buscando, está trabalhando. Você, hoje, está se assemelhando ao reino dos céus. Porque você está trabalhando na sua intimidade. Está trazendo, convidando mais pessoas para trabalhar na sua vinha. A sua vinha é o caráter e as outras pessoas são as suas aptidões. Você pode endireitá-las ou não. Umas vão aderir às suas ideias com mais facilidade. Outras vão negar. Esse é o homem velho que vai falar assim, vamos deixar para amanhã. Eu sei, graças a Deus. Né? E ele continua. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Bom, ele ajustou um preço. Falou, vai lá que eu te pago 500. Não, aí fica muito longe da nossa realidade. Vai lá que eu te pago 100. Então, combinado não fica caro. Combinou. Tá legal.
E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, primeiro sai de madrugada. Presume-se que achou uns, voltou para casa. Presume-se. Ele tinha cachorro também, tinha, né, levar para fazer o café para a esposa acordar e ver o café pronto. Né, lavar algumas vasilhas que ele não lavou na noite. Presume-se. Pode ser uma mentira, mas eu estou presumindo isso. Foi para o Lafran gerenciar algumas coisas lá que é necessário. Presume-se. E disse-lhe, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então ele saiu de novo, viu mais alguns ali. Né? Sua preguiça, seu cansaço, né? Muitas vezes a sua desilusão do dia anterior, percebeu que tinha mais alguns soltos por ali, e aí, e disse-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. De novo, olha nós aqui. Mesmo não querendo, mesmo achando, hoje é domingo, quem é que vai estar lá? É o Augusto, eu vou assim mesmo, ele é chato, mas eu vou. É assim que eu falo com meu filho, você é chato, mas é meu filho. Não, é chato. E ele continua. E disse-lhes, então vai, assim, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saiu mais 2 vezes, observou, fez a mesma coisa, convidou outros. E eles foram. Muitas vezes você vai estar cansado, você vai falar, será que esse trem não me ajuda? Eu estou com a vontade de desistir, que vocês não imaginam. Se você já passou por isso, junte-se a mim, tá? Porque isso é comum na nossa vida. Vontade de desistir, acreditando que o seu esforço está sendo para os outros. Eu não vim aqui trazer nada para ninguém. Aqui eu estou reafirmando aquilo que eu quero para a minha vida. Você é o estímulo que nós precisamos. Vocês não sabem a alegria que o palestrante fica quando ele chega e vê a casa cheia. E já contei para vocês que lá na igreja evangélica nós fazemos prece para as cadeiras vazias. Para que não tenha cadeiras vazias quando nós chegarmos aqui. Isso não é proselitismo, não. Isso é querer trazer as pessoas para algo que faz bem para mim. Então, quando você convida alguém, você não está fazendo proselitismo. Proselitismo é você tentar convencer alguém da sua verdade. Tem um monte de gente a isso. Agora, quando você convida para aquilo que você acha bom, não é proselitismo, não. Isso é mínimo obrigação. Convide sempre. Uma hora, um vai vir. E ele continua. Por que estáis ociosos todo o dia? Então ele pergunta. Sim? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chama os caras e começa a pagar dos últimos que chegaram lá. O que ele tinha combinado com os primeiros? Vou te dar 100zão. Ele mudou de ideia, ele mudou a combinação? Ele só falou que convidou e mandou ir para lá. Certo? E falou com alguns assim, eu vou te pagar o que é justo. Voltou. E aproximando-se à noite, ele mandou ir lá e trazer os últimos. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não te ajustastes tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou
não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não quero saber se você tem 30 anos de doutrina espírita, eu não quero saber se você está vindo pela primeira vez, eu não quero saber se você é espírita. Eu quero saber se você está disposto a receber o chamado e aí trabalhar na vinha. E essa vinha não é do outro, é sua. A vinha é do Senhor. O Senhor é você. Quando alguém te der a oportunidade de ser bom, você não está trabalhando para o outro, você está trabalhando para você. E quando alguém te agredir, o fato de você não retribuir com a mesma moeda não quer dizer que você é menos, quer dizer que você é muito mais, que você já não precisa mostrar para ninguém aquilo que você foi, porque aquilo que você é tem que bastar a você mesmo. Ser bom é opção íntima, pessoal, não é provar para ninguém o quanto você é bom, porque você tem que ser bom para você mesmo, com as suas atitudes. Não aceitem estímulos negativos na vida, se você quiser ter uma proposta de vida feliz a partir de agora. Não é para amanhã, daqui a 100 anos, no plano espiritual, não. Você merece ser feliz agora, pelo muito que você tem se empenhado. Não é pelas suas virtudes, que ainda estão em construção, mas é em função da sua capacidade de trabalhar, da sua capacidade de buscar o bem. Hoje, você está plantando para o futuro e você já é digno da atenção dos amigos e benfeitores espirituais. Essa é a nossa proposta de cada existência para hoje. E agora nós vamos fazer a nossa prece para agradecer os amigos e benfeitores espirituais que nos proporcionaram esse ambiente. Vou falar com vocês o seguinte, esse é o seu momento, é aqui que você vai pedir aquilo que você quiser. Lembrando que você não vai pedir para mim, porque eu não tenho condição de te atender. Você está pedindo para Deus. Lembra que Deus é o Senhor do universo. Ele não está preocupado com o que você está pedindo, Ele tem para te entregar. Esquece de merecimento, porque existe na vida da gente providência. E os amigos espirituais muitas vezes nos auxiliam em função de providência, e não em função de virtude, necessidade ou qualquer outra condição. Peça, porque está no Evangelho. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ponha-se em condição de receber. Você vai receber. Não é da cor que você vai escolher, não é com o cheirinho que você quer, mas você vai receber. Então, tenta de alguma forma melhorar a sua postura, senta de forma adequada, não abaixe a cabeça acreditando que isso é uma condição de reverência, não precisa. Alinha o seu pescoço para você respirar melhor e vamos fazer a nossa prece rogando a Jesus que nos abençoe. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do reencontro, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui planejando um futuro promissor para nós e para aqueles que estão conosco, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que a vida nos apresenta, nos dando condições de reformular, Senhor, as nossas ideias, os nossos conceitos. Nós queremos rogar aos amigos e benfeitores espirituais, aqueles que conhecem com propriedade a nossa intimidade, que eles possam, Senhor, neste momento nos amparar. E que se não pudermos receber aquilo que estamos pedindo hoje, mestre amigo, que o esclarecimento se faça na nossa vida. Sabemos, mestre amigo, que as nossas virtudes
ainda não nos capacitam, mas rogamos, mestre amigo, em função de nossos esforços, que tenhamos, Senhor, a coragem de dar o nosso testemunho e te representar, onde quer que nós nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.